O Grand Canyon é uma das 7 maravilhas naturais do mundo. E muito além dessa vista espetacular, são as rochas ancestrais, belamente preservadas e expostas nos desfiladeiros, que intrigam cientistas há gerações. John Wesley Powell, que dirigiu a primeira expedição científica aqui em 1870, referiu-se a elas como páginas de um belo livro de história. De fato, cada uma dessas camadas compõe um registro revelador sobre o passado geológico da Terra. Visitar o Grand Canyon é uma experiência tão surpreendente quanto singular. Entrecortado pelo Rio Colorado, este imponente e famoso desfiladeiro atravessa 450 quilômetros de extensão no Arizona, nos Estados Unidos. Por sua misteriosa beleza e grandeza de tirar o fôlego, é um dos lugares mais fotografados e admirados do planeta. The Grand Canyon of the Colorado River in Arizona is a classic geological locality, and all geologists need to see the Grand Canyon at some point during their life. Eu creio que é sonho de todo geólogo conhecer o Grand Canyon. É lá que eu vou ter acesso, talvez, aos afloramentos mais extensos e espessos, né, de camadas sedimentares. Uma área muito grande, não é? É uma região muito propícia ao estudo geológico. The Grand Canyon is one of my favorite places in the whole world. There's a lot of good geology there to study. You see all the beauty around you, the different colors of rocks, the different kinds of rocks. There's different features in all of the rocks that can be studied. And every time I go to the Grand Canyon, I learn something new. And it's just exciting to find new things and study new things and see things that many geologists, probably thousands of geologists have gone by, and yet there's still new things to be found there and to study and to learn. Uma formação fantástica que foi designada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Atrai 5 milhões de visitantes ao ano e ainda continua a desafiar até mesmo os limites da compreensão da geologia atual. Mas como explicar a formação de tão imponente monumento rochoso? E que tipo de circunstâncias poderiam tê-lo esculpido? So the question is, well, how do you know how long it's been and how much time is involved in the Earth? And yet, scientists all over the world tell us that it's been millions of years and the life has been on the Earth for a long period of time. So we are also scientists, but our starting point is different. We start with a recognition that the story in the Bible is correct. So when we look at Grand Canyon, for example, we ask the question, how could this have been cut very fast? And we look beyond the Grand Canyon and we see the staircase where the layers are one above another like this, and they're all eroded back from the canyon, and that whole area was uplifted, and there's no way for natural processes to make that happen. So we think that probably both the Grand Canyon and the eroding away of all these massive sediments happened very quickly, perhaps by water that ran off the surface of the earth after the flood. We can't see these types of rocks very often, and so we go to mountain ranges or very deep canyons, and these rocks are exposed, and oftentimes they're buried very, very deep within the earth, and so it's hard to get a glimpse of these kinds of rocks sometimes, but we can see the processes that God used to create the continents very deep in the canyon. São camadas que foram transportadas, depositadas de maneira violenta, né? Depositadas rapidamente, e posteriormente, quem sabe, em cima dessa região havia uma certa depressão e a formação de um grande lago. Ou seja, antes do
No Grand Canyon existia um Grand Lake. Né? E de alguma forma, essas camadas recém-depositadas ainda moles, né? Não solidificadas, né? Por um processo que os geólogos chamam de diagênese, ou seja, é material sedimentar. Em vez de um arenito, eu tirei areia. Em vez de um argilito, eu tirei argila ainda. Então, antes desse material se consolidar, então, esse grande lago, essa região sofreu um levantamento. Né? E esse lago se rompeu uma das margens e a água começou a escoar. Escoou e escavou realmente esse grande vale. Você vê alguns geólogos dizendo que o Colorado, que está lá hoje, seria o responsável por essa erosão. Como? Pode colocar milhões de anos, o que você quiser daqui para frente, se as coisas continuarem como hoje, e uma grande enchente, uma chuva torrencial, que pode ocorrer de 10 em 10 anos ou de 100 em 100 anos, vai remover um pouquinho, algum material lateral, próximo ao Colorado, vai modificar um pouquinho lá, mas esse grande vale, ele tem que supor no passado grandes fluxos de água. E por último, o Colorado, com alguns afluentes, então ele permanece até hoje. Mas o processo de formação do Grand Canyon não é um Colorado com o tempo erodindo. Isso geologicamente eu não consigo entender. Ao estudar a geomorfologia dos rios, grandes pesquisadores, né? Um rio, quando inclusive ele começa a erodir, ele vai erodir mais lateralmente, ele se torna um rio meandrante. Essa coisa de um rio ao longo do tempo escavar um cânion daquele lá não faz sentido. Então tem tanto o processo de formação das camadas, como o processo de erosão que veio depois, ambos são catastróficos. So when you go to a place like Grand Canyon and you see this great chasm a mile deep where the sediments have all been cut out, many times people look at that and they say, how many years did that take to be cut? And the answers that you'll get depend on who you ask, but very often it's hundreds of thousands or millions of years. So those kinds of answers are a challenge to what the Bible tells us, which is we've been on earth for a few thousand years. So that's a very dramatic difference. Todo depende cómo interpretemos la columna geológica, claro. Hay, como digamos, dos grandes interpretaciones. La evolucionista, que dice que cada estrato se ha formado en un momento distinto, de manera que representa un momento histórico diferente, y los fósiles de plantas y animales que encontramos en ese estrato pues representan la fauna y la flora de esa época, ¿no? De manera que toda la serie estratigráfica del Gran Cañón pues sería como leer un libro, ¿no? En donde cada estrato es una página de ese libro y a lo largo del libro pues vamos leyendo la historia del pasado de esta tierra, ¿no? Entonces vas pasando las páginas, vas pasando los estratos y vas recorriendo la historia, ¿no? Como eso además se data con métodos de datación diversos y a cada estrato le corresponde un tiempo distinto, pues esa es la teoría, ¿no? O sea que a lo largo de la columna geológica, a lo alto del Gran Cañón, pues vamos viendo que va pasando el tiempo y van apareciendo faunas, floras diferentes. Bueno, esa es una manera de interpretar. Otra manera de interpretar es que haya habido una gran catástrofe, como la Biblia indica, en el diluvio universal, donde un acontecimiento sin precedentes tuvo lugar y pudo haber formado todos esos estratos en menos tiempo que el que la teoría de la evolución indica, ¿no? Es decir, que la mayor parte, a lo mejor, de la columna geológica se produjo en un tiempo relativamente breve. Eso lo que querría decir es que esa fauna y flora en realidad fue contemporánea. O sea que esos restos fósiles de animales y de plantas pues serían contemporáneos. No sucedió una fauna a la otra o una flora a la otra, sino que en realidad fueron sepultados en momentos diferentes, pero pertenecían a la misma época. Entonces, claro, depende cómo traduzcamos los hechos, ¿no? Esta imensidão é como um livro aberto em coloridas páginas de pedra. Ao se deparar com as camadas, linhas e diferentes tons de cores, o geólogo pode observar aspectos expostos didaticamente, como composição mineral, densidade, conteúdos fósseis. Entre os maiores componentes dessas rochas
estão areia, conglomerado e argila, além de algumas camadas de calcário. Ainda assim, a origem de tanta areia e argila constitui um dos mais intrigantes mistérios da geologia. Tanto o gigantesco volume de sedimento depositado como a erosão massiva são muito descomunais para serem entendidos à luz dos fenômenos geológicos atuais. The rocks that are from the third day of creation, those would be things like the Zoroaster granite and some of the schists, the Vishnu schists that we see down in the canyon. Those rocks are crystalline rocks, so when you look at them, they have like pink minerals and quartz and other types of minerals in there, so they're all different colors and they have crystals in them. So you can see these sometimes tiny crystals, sometimes big crystals. But the rocks are very different from the layered rocks that most people are familiar with. These are things like granites and things like that have crystals in them. So they're very different from the sedimentary rocks. Evolucionistas atestam o tempo entre duas camadas como sendo dezenas de milhões de anos. Mas o contato entre elas é tão plano e sem indícios de erosão que não condiz com o terreno irregular que uma exposição durante eras produziria. As camadas se estendem por milhares de quilômetros quadrados e são surpreendentemente uniformes. Esta sobreposição em linhas tão planas parece apontar para uma deposição rápida, com pouco intervalo de tempo intermediário entre as camadas sucessivas. Estes e outros fatores sugerem aquilo que alguns especialistas chamam de deposição catastrófica em larga escala. Outra evidência importante a considerar é a ausência geral de bioturbações, as pequenas alterações produzidas no sedimento pela atividade de seres vivos. A existência de bioturbação em camadas sedimentares indicaria algum tempo entre a exposição do solo e a deposição das camadas consecutivas. Além disso, há outras características que indicam que o Grand Canyon foi erodido rapidamente. E a profundidade da erosão é impressionante. Em algumas áreas, chega a mais de 1,5 km. Teria sido mesmo o Rio Colorado capaz de, sozinho, ter esculpido gargantas tão abissais como os cientistas uniformistas alegam? One of the remarkable things you have in the geological record is what they call paraconformities. Paraconformity is where you have part of the geologic column missing. And that paraconformity is flat. That's part of the definition. You have a flat gap, okay? The thing that's challenging to the long ages is the fact that these are flat and that they're a gap. Because if you have a gap there, the normal interpretation would be, well, nothing was deposited there for millions of years. During millions of years, you'd expect all kinds of erosion. Well, if you have a gap of, 10 million years, you'd expect, maybe about 1,000 feet of erosion, about 300 meters of erosion at that gap during that time, according to the average rates of erosion. This has been studied over the world. A dozen studies I average together. You get 61 millimeters per 1,000 years, which would be about 60 meters per million years. 10 million year gap, you'd expect 600 meters of erosion. But they're flat. If they're flat and you've got a long gap, you have no model to put it together except they were laid down rapidly. If there was continuous deposition, there would be no gap. If there was a gap, you'd expect erosion. You don't have the deposition, you don't have the erosion. It looks like that stuff was laid down rapidly, as you'd expect during the flood. And this is not just an isolated case here.
When the Grand Canyon shows three major flat gaps, one's 100 million years, another one's 14 million years, another one's 6 million years. And they're very flat in the layers of the Grand Canyon. But over the world, you've got these flat gaps, and they're suggests, hey, these layers were laid down rapidly during the flood. As the Bible tells us, this event took place. Em primeiro lugar, quando eu olho com as camadas, qualquer leigo vai perceber, se você chegar perto, né, você vai perceber a mesma coisa. As camadas com contatos plano-paralelos. Eu diria que várias camadas, algumas delas, onde você chega perto e percebe que existem lâminas que se alternam, cores, uma cor, vamos imaginar uma cor escura, outra clara, que se alternam. Né? Esse tipo de ritmitos, que nós chamamos em geologia, pode estar associado a outro tipo de fenômeno que infelizmente poucos geólogos valorizam, mas isso ajudaria a entender muita coisa da geologia. Chama-se estratificação espontânea. Ou seja, você tem um sedimento heterogêneo, composto de grãos de vários tamanhos, de várias densidades, com superfícies mais lisas ou mais rugosas. Então, esse material, quando é transportado, existe um fenômeno físico que pode ser realmente reproduzido fisicamente em laboratório, chamado estratificação espontânea, que vai fazer com que esse pacote, ao se movimentar, as camadas vão se organizar, esse material com características diferenciadas, ele se organiza de maneira alternada. Então é um processo onde você tem uma aparente organização do material e você tem essas lâminas que se alternam. Os geólogos interpretam isso como mudanças sazonais. Então, eu teria milhares de estações, milhares de anos associados a essa mudança alternada de camadas, não é? Ou essa repetição de camadas que se alternam, não é? Em grandes espessuras. Eu acho que não só esse tipo de feição, como outras com camadas lâminas um pouco mais espessas, pode refletir esse processo de estratificação espontânea. Então, em vez de um processo de superposição de camadas, demoraria muito tempo, você tem um processo que demorou horas, minutos, horas. Não tem superposição, é o próprio processo de transporte que gera essas camadas e não é uma sobre a outra. Isso se forma no processo de transporte lateral, não vertical. Então, Grand Canyon, um monumento à catástrofe, faz todo o sentido. The Grand Canyon is a combination of several different activities. You have deposition, so you see lots of layers, so that would have happened first, was the laying down of all those flat layers. Then you have uplift, so to begin with, the layers were underwater, under the ocean, but then they were uplifted to their present height. Currently they're several thousand meters above sea level. And then erosion. So after they were laid down and uplifted, then they were eroded. And in a standard model, the deposition was over several hundred million years. The erosion was probably over a shorter time period, maybe a few million years. It's been suggested by creationists that perhaps it could be very rapid. And there are some models out there that have suggested that. A lot more research would need to be done to point out how all of the different pieces would fit together in a short time frame. Some research has been done, but a lot more would need to be done to be able to come up with a good model of how it happened in a short time frame. Se eu for num deserto hoje, ou mesmo numa duna, uma praia no sul do Brasil, em Santa Catarina ou no norte, uma duna de areia, e pego uma pá e faço um perfil na areia, eu vou realmente ver algumas orientações, conforme as cores mudam, você pode ter aquilo que os geólogos chamam de estratificação cruzada. Né? Aí você vê que isso existe nessa areia. Aí você pega os grãozinhos, leva esses grãozinhos da areia para o laboratório e analisa eles, eles têm um tamanho mais ou menos uniforme, uma boa seleção dos grãos. E são bem arredondados, foscos e com buraquinhos. Isso mostra que o transporte deles foi por vento ou atrito a seco, né? E tem essa característica. Diferente de um grão que é transportado na água, ele fica mais brilhante, não tem esses buraquinhos, então é fácil identificar se esse grão foi transportado por areia ou por água. Tá? Aí você pega o Mutucatu, é uma camada sedimentar na bacia do Paraná, associada à grande catástrofe, que você vê os cortes com estratificação cruzada.
igual a uma duna, só que de grande porte, mostrando que houve um processo muito mais violento, um vento agindo de maneira muito mais violenta. Você pega esses grãos, leva eles para o laboratório da formação Botucatu, que se formou no passado, são foscos, arredondados, mesma coisa na areia. Então você consegue até identificar processos geológicos do passado usando o presente. Agora, a intensidade com a qual eles ocorreram, a intensidade realmente que esses processos sedimentares se desenvolveram hoje e no passado é diferente. Porque hoje você tem uma duna aqui, outra lá, o próprio Saara, né? Se você vê a espessura daquilo lá, não é muito grande, e aquilo está lá, não vai mudar muito. Agora você pega o Botucatu, tem camadas com fósseis embaixo, camadas com fósseis em cima, tem até derrames de lava realmente em cima dessa formação, espessos, vulcanismo que não está ocorrendo hoje. São processos únicos com relação à intensidade, à área abrangida e, evidentemente, são eventos catastróficos. Não um movimento de duna hoje que ocorre lentamente e que não gera catástrofe. Então o processo, sim, agora a intensidade realmente é bem diferente. Então eu tenho que imaginar que os processos de sedimentação foram violentos no passado. Grande quantidade de material foi transportado, né, e depositado. Quando eu vejo, por exemplo, um tsunami invadindo o continente e deixando mais à frente um escombro repleto de plantas, seres vivos, pedaços de barco, de casas, aquela mistura, eu fico pensando, puxa vida, quando eu olho para escombros do passado, eu vejo material sedimentar e seres fossilizados. Só que esses escombros do passado foram muito mais avantajados. Eu tenho escombros, o próprio registro fóssil seria um pacote de escombros, eu diria. Então, se tsunamis de hoje geram realmente essa destruição em grandes áreas, no passado eu tenho que realmente imaginar que mega tsunamis invadiram as áreas continentais, removeram realmente rochas, seres em grande quantidade e o tsunami foi tão violento que ele realmente transportou isso e depositou na forma de camadas. Probably the most remarkable evidence of the creation that I see in the Grand Canyon are just some of the amazing fossils that you find. The fossils begin suddenly in the Grand Canyon, so the Cambrian layer begins, and almost every single organism, type of organism that's alive today shows up in the Cambrian rocks. And so you don't see any evidence of evolution taking place there, but right from the beginning, you see evidence of fully formed creatures with nervous systems, with muscles, with digestive systems, with eyes, animals that could reproduce, etc. All these very complex features. And you see almost every animal group showing up there, incredible diversity. And it just shows the genius of our Creator. These things do not have any evolutionary roots in the lower rocks. They show up very suddenly. And so it's not only great evidence for Noah's flood, these things being buried quickly, but it shows the genius of our Creator to make all these different kinds of organisms. There are some things in the world that seem to indicate that the story in the Bible is not correct. Among these is radiometric dating. There are some other indicators that suggest time longer than a few thousand years. But these don't cause me a problem because I also recognize that there are things in the world that are consistent with short time and consistent with the Creator God. And so those things balance out. There are things we don't understand, there are things that we do understand. And so what it tells me is that science is not where we go to get our answer about origins. Science doesn't give us the answer by itself. Science can support our answer, but our answer comes from somewhere else. So it's going to be a philosophy or a worldview or a religion that tells us where we came from. It's not something we can investigate with the methods of science. So we have to go outside ourselves, we have to go to something else. And for me, it's the Bible. Because the Bible has the promise of true answers. It has the answers to the most pressing questions we have, which science can never answer. So I think it's appropriate that we take our understanding of things we don't understand from the Bible and let the other things work themselves out.
O explorador John Wesley Powell, mesmo tendo perdido um braço na Guerra Civil Americana, desceu às profundezas do Grand Canyon e escreveu em maio de 1869: "Diante de mim estende-se uma desolação estéril, mas, ainda assim, há beleza na cena." É inspirador e impactante observarmos que não há um único lugar na Terra que seja apenas desolação. Há aqueles que criticam a existência de um autor deste planeta pelos problemas que nele há. Mas, mesmo as piores catástrofes da história da Terra têm em si traços de beleza, esperança ou magistral funcionalidade que apenas agora a ciência está começando a compreender. E não há como negar que há beleza tanto nas dunas sob o sol ardente do Saara, quanto nas azuis geleiras dos polos, que ainda assim abrigam animais incríveis como pinguins e ursos polares. Por todos os lados, neste planeta de um azul intenso no espaço, onde há espinhos, há também flores. Apesar dos predadores, podemos contemplar cenas de carinho no reino animal que parecem relembrar sobre um passado diferente e um presente que nos revela marcas sutis da realidade que sempre assim deveria ter sido. E se descrevermos todo o ódio que o ser humano é capaz de experimentar contra sua própria espécie, por outro lado, ele se veria eclipsado pelos relatos de um amor intangível e inexplicável, que parece nos situar muito além da luta pela sobrevivência e do existir sem propósito. Cada um olha para aquilo que quer ver. E se esta gigantesca escadaria de pedra pudesse falar? O que o Grand Canyon nos revelaria sobre nós mesmos e a história deste planeta?